Então, mais uma vez, e graças a Deus, parece que muitas pessoas atenderam a nossa chamada de hoje, vieram aqui para assinarem o ponto. Alguns ausentes que estão retornando, mas tudo bem. Então, as nossas vidas, os nossos encontros e desencontros, as nossas fragilidades emocionais, as nossas dificuldades emocionais e às vezes uma certa dose de incredulidade habita-se em nós. E às vezes nós nos perguntamos: Deus existe? Mas antes que completássemos a resposta, nós também ficamos pensando: espíritos existem? E assim, nós precisamos, na busca do conhecimento, procurarmos as obras básicas, as obras desenvolvidas, para que elas trouxessem até nós um esclarecimento, e que esse esclarecimento permitiria-nos compreendermos aquilo que nós, às vezes, não podemos apalpar, aquilo que nós não podemos, às vezes, vermos, a não ser que sejamos videntes. E as nossas incertezas, a nossa insegurança, assola, adentra o nosso ser. E nós vacilamos. Se nós realmente acreditamos que Deus existe, porque eu tenho certeza absoluta que no maior ou no menor grau, todos nós que nos encontramos aqui, compreendemos que Deus existe. Ora, fiz minhas preces, fiz minhas rogativas e parece que não fui atendido. Evidentemente que o tempo que Deus oferece-nos para assistir-nos é bem diferente daquilo que a nossa vontade ou a nossa necessidade exige. E nós perguntamos: espíritos existem? Aquilo que nós chamamos de seres inteligentes da criação divina, realmente eles existem? Por outro lado, nós compreendemos, através de uma escola religiosa muito antiga, que nós, estando aqui na matéria física, possuímos alguma coisa que anima-nos, que anima o nosso ser, e que esse ser que anima esta matéria física, nós chamamos de alma. Então, quando o corpo é despojado da alma, ou a alma despoja-se do corpo, mais corretamente falando, porque não é a alma que pertence ao corpo, mas é o corpo que pertence à alma. E quando a alma despoja-se do corpo, quando esse corpo perde as suas energias físicas, quando esse corpo fica inviável para o prosseguimento das atividades do espírito no plano físico, nós então, compreendendo que a alma despojando-se do corpo, retornando ao mundo espiritual, ela se chama espírito. Então, o espírito que despojou-se da matéria física, que quando ele estava alojado ou morando nessa matéria física, ele era chamado de alma. Mas quando ele deixa esse invólucro material e retorna para o mundo invisível, ele se chama espírito. Para onde irá esse espírito? Ora, ele vai para o mundo invisível? Sim, mas onde estará o espírito do mundo invisível? Alguns dizem que ele vai para o céu. Outros dizem que ele vai para um lugar diferente, que nós chamamos de inferno, ou que as pessoas chamam esse local de inferno. E assim, nós percebemos que quando ele vai para o céu, onde está localizado esse céu? Onde fica este céu? Ou alguns dizem que um é subindo, indo para o alto, e o outro é descendo.
Mas se nós fizermos uma observação daquilo que a física nos ensina, geologicamente onde nós nos encontramos, ou geograficamente onde nós nos encontramos, se nós passarmos um período de 12 horas, aquilo que estava embaixo vem para cima e o que estava em cima vem para baixo. Então, onde que é este lugar? Poderíamos dizer que esse local, que nós chamamos de céu, seria um estado de espírito, em que nós estivéssemos em paz conosco mesmo. E o outro local, nós diríamos que é um local onde nós nos encontramos dentro de uma profundidade, assim dizem as pessoas de determinadas casas religiosas, que estão lá embaixo. E sim, se nós realmente nos encontrarmos em baixa estima, perdendo um sentimento de amor e de carinho para conosco mesmo e com a nossa matéria física, nós percebemos realmente que nós estamos com a estima extremamente baixa e nós nos encontraremos num estado de perturbação emocional e de perturbação mental. E esse local onde nós nos encontrássemos, nada estaria bom para nós, nada seria o suficiente para nós. E tudo que nós conseguíssemos, tudo que nós angariarmos, ou que nós angariássemos, não seria o suficiente para satisfazer-nos. Porque realmente estamos descontentes conosco mesmo. E se nós estivermos num estado de alegria ou de felicidade, nós perceberemos que esse estado, embora não seja permanente, mas que esporádico ou de curta durabilidade, nós percebemos que aqueles momentos em que nós teoricamente estivéssemos no céu, mesmo fisicamente e mesmo espiritualmente falando, então nós estaríamos de uma certa maneira felizes, habitando um estado emocional de autoestima, feliz conosco mesmo e acreditando verdadeiramente que Deus existe. Porque quando nós nos encontramos fragilizados emocionalmente, nós duvidamos da existência de Deus. Porque se fazemos as nossas rogativas, não somos atendidos. Demoraremos, ou demora-se para que sejamos atendidos. Então, neste momento, nós passaremos a duvidar do nosso Criador, o nosso Pai Celestial. E nessas dúvidas e incertezas, nós sofremos com elas. Mas, se realmente nós acreditarmos que ao deixarmos a matéria física, retornando para o mundo espiritual, que estejamos despojados dessa matéria física e nos encontrarmos no mundo invisível, certamente nós deixaremos neste mundo físico aquilo que nós amamos. E aquilo que nós amamos, se não formos materialistas, nós estaremos amando aqueles que se afeiçoam conosco, que têm conosco uma afeição sincera, verdadeira. E dentro dessa afeição sincera e verdadeira, nós fortalecemos os laços de afeições, de amizade, que espiritualmente nos unem. E se realmente nós deixarmos aqui no mundo físico, retornando ao mundo espiritual, nós sentiremos vontade de revermos estas pessoas amadas e queridas que permaneceram ainda na matéria física? Provavelmente que nós gostaríamos de revê-los. Nós gostaríamos de desfrutarmos novamente, mesmo sabendo que a grande maioria não nos veriam, nós gostaríamos de estarmos próximos destas pessoas. E se nós estivermos próximos delas, se nós sentirmos realmente um sentimento de fraternidade mínima por estas pessoas, nós estaremos próximos delas e certamente sentiremos vontade de
comunicarmos com elas. E essa comunicação, ela se faz através dos médiuns. Elas se fazem através dos médiuns. Alguém que tenha um apêndice fisiológico mediúnico, para que tal faculdade pudesse ser pronunciada naquelas pessoas, e elas tivessem a percepção de seres invisíveis, numa expectativa ou numa tentativa de comunicarem-se uns com os outros. Então, o espírito comunicante envolve esse médium com uma substância fluídica elaborada pelo perispírito. E o médium também elabora essa substância fluídica elaborado pelo perispírito reencarnado. E que a união desses fluidos permitiria envolver-nos numa atmosfera e numa energia que proporcionasse a comunicação entre os seres que se encontram na matéria física e os seres que já se encontram despojados desta matéria física. Seria, de uma certa forma, esse intercâmbio extremamente favorável para aqueles que ficaram e para aqueles que se foram, matando-se a saudade um dos outros, diminuindo essa distância, diminuindo essa saudade, trazendo uma tranquilidade para aqueles que às vezes se sentem desesperados pela ausência daqueles que o amavam e que agora se encontram no mundo invisível. Então, amados irmãos, compreendendo essa realidade, passaremos a termos certeza de que não somente os espíritos existem, mas que Deus é o Criador de tudo isso, e que, sendo Ele o Criador de tudo isso, possibilita que aqueles espíritos que se encontram livres e libertos da matéria possam visitar aqueles que se encontram aprisionados ou retidos na matéria. Então, vejamos um exemplo. Ora, aqueles que se encontram encarcerados por terem cometido alguns equívocos, alguns delitos, não se sentiriam bem com a presença daqueles que estão libertos numa visita? Ora, provavelmente. Então, nós, quando nos encontramos no mundo físico e desejamos realmente que quando a saudade assola-nos, aperta o nosso coração, que nós nos sentimos de uma certa maneira perturbados por aquela ausência, pela ausência de quem nós amávamos bastante, nós nos sentiríamos imensamente felizes com a presença daqueles entes queridos que nos amavam, que se encontram distantes. E assim, se estivermos na condição de espíritos reencarnados, certamente gostaríamos de visitar aqueles a quem amamos e que em alguns momentos da sua vida física ainda oferece-nos o melhor dos seus pensamentos, oferece-nos a sinceridade das suas orações, nas suas rogativas ao Pai Celestial, para a nossa assistência, para que sejamos assistidos no mundo invisível. Compreendemos assim que desta maneira, aquilo que nós chamamos de céu e que aquilo que nós chamamos de inferno, não existe uma área circunscrita para eles, não existe uma área definida para eles. É bem verdade que nós compreendemos que dentro da nossa infelicidade, se nós formos imensamente apegados à matéria, certamente estaremos próximos daquilo que nós amávamos, não somente dos seres vivos, reencarnados, que se encontram, os espíritos que nós temos afeições, mas também daquilo que é material,
daquilo que é um patrimônio, daquilo que é um edifício ou algumas coisas semelhantes extremamente ligadas à matéria. Sendo assim, se os nossos sentimentos forem menos elevados, nós sofreremos com isso. Se nós não tivermos o desprendimento para colocarmos-nos distantes das coisas físicas e materiais, inertes, certamente nós sofreremos mais. Mas se os nossos sentimentos forem de afeições verdadeiras e mútuas, certamente ficaremos felizes de nos reencontrarmos. Compreendendo que a espiritualidade assiste-nos em todos os momentos das nossas vidas. E que o conhecimento da doutrina espírita, os poucos conhecimentos adquiridos, já são suficientes para que compreendamos que nós somos espíritos, reencarnados. Mas quando nos despojarmos da matéria, seremos espíritos desencarnados. E a essência do espírito certamente influenciará na matéria. Porque espíritos extremamente elevados fazem com que a sua matéria física seja também mais sutil. Espíritos extremamente elevados utilizam a matéria física de uma maneira que possa permitir-lhe um despreendimento de tudo aquilo que está ligado à matéria. E assim, aos poucos, nós ganharemos a liberdade. E aos poucos nós estaremos vivendo naquele local em que é realmente a pátria dos espíritos, que nós chamamos de pátria espiritual. E quando nós deixamos a matéria física, nós retornamos para este espaço, na expectativa de revermos as nossas faltas, de compreendermos onde falháramos, de planejarmos um novo corpo, um novo momento, a fim de retornarmos a essa matéria física e sermos assistidos por aqueles que nos assistem e que, dentro de um compromisso com o Pai Celestial, estará sempre nos assistindo de acordo com os desígnios que cada anjo guardião tem perante o seu tutelado. Necessitamos, assim, essa compreensão e o fortalecimento de estarmos convictos que, mesmo não tendo condições de uma visão física, de percebermos o Pai Celestial e de percebermos espíritos desencarnados, a não ser para quem tem a faculdade de evidência, nós compreendemos assim que a existência do mundo físico e do mundo espiritual não faz com que o mundo espiritual seja um mundo sobrenatural, mas sim um mundo natural em que nós nos encontramos nele. E nos encontrando nele, nós agiremos como espíritos desencarnados. E, portanto, quando nós estivermos na matéria física, nós nos portaremos como espíritos reencarnados, sem dizer que nada interfere, que nada pode interromper essa comunicação de quem se encontra aprisionado na matéria e daqueles que se encontram libertos dessa matéria, de se comunicarem, de verem, de derramarem entre si essa substância sutil, fluídica, que envolve todos os espíritos encarnados e desencarnados nas suas comunicações. Estando certos do que nós estamos dizendo, sabemos que é o dia a dia de quase todas as casas espíritas, que no mínimo uma vez por semana há comunicação nas casas espíritas de seres desencarnados com os seres que se encontram reencarnados. E nós perguntaríamos, por que estaríamos duvidando? Por que nós teríamos
que comprovarmos isso a todos os instantes, sabendo que isso é um raciocínio lógico, que isso é um raciocínio inteligente, que se nós deixarmos a matéria física e na condição de espíritos, continuaremos amando e tendo praticamente os mesmos sentimentos que tínhamos ou que tivéramos quando nos encontrávamos reencarnados. Desta maneira, temos a certeza que as nossas mudanças, os nossos comprometimentos, para que esse intercâmbio se faça de uma maneira mais próxima, mais consistente, mais segura, nós precisamos das informações que a doutrina espírita oferece-nos, através da leitura do Livro dos Espíritos, através da leitura do Livro dos Médiuns, para que tenhamos mais confiança, para que sejamos mais convictos do intercâmbio espiritual que existe entre os seres encarnados e os desencarnados. Outros irmãos disseram-nos, como João Evangelista, que quando se encontrava na presença de Jesus, às vezes não percebia nele algumas sutilezas. Às vezes caminhando, parece que ele caminhava, não deixava seus passos na areia, as suas pegadas na areia. Evidentemente que espíritos mais elevados, com a matéria extremamente mais sutil, às vezes encontram numa circunstância em que nós, de uma certa maneira, mais grosseiros, não temos condições de perceber-lhes. Mas é necessário que tenhamos o esclarecimento e que esse esclarecimento permite-nos uma mudança no nosso raciocínio e nas nossas percepções, para que sejamos envolvidos intuitivamente dentro destas circunstâncias, a fim de que a clareza nos permitirá uma confiança maior, uma segurança maior de tudo quanto nós necessitarmos no nosso aprendizado. E nós perguntaríamos, verdadeiramente, Deus existe? Será que aquelas impressões do apóstolo João, de que às vezes não percebia os passos de Jesus sobre a areia, será que ele estaria levitando? Se nós tivéssemos condições de observarmos o seu semblante olho no olho, será que nós perceberíamos que a sua face seria verdadeira como essa? As nossas condições de espíritos reencarnados não permite-nos uma liberdade, evidentemente que isso não é para todos os espíritos, não permite-nos uma liberdade para que tenhamos uma profundidade intensa naquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Mas certamente os nossos sentidos, às vezes mais apurados, às vezes encontraremos condições de que num leve vacilo, ou vemos de uma forma, ou vemos de outra. E eu voltaria a perguntar, conheces alguém que já esteve frente a frente com Jesus, com exceção de 2000 anos atrás, olho no olho? Então, certamente, pela sua extrema supremacia espiritual, pode parecer-se para algumas pessoas de maneiras diferentes. E isso é uma propriedade que o espírito desencarnado tem, mas que os espíritos reencarnados de extremo progresso moral e intelectual, com faculdades mediúnicas extremamente sensíveis, também podem transfigurarem-se para aqueles que os veem, que os olham fisicamente.
Em muitas ocasiões, quando nós nos encontramos com um determinado ângulo, nós imaginamos que a imagem é diferente. E se nós estivermos vendo espíritos extremamente elevados e sublimes da esfera crística, podemos também sermos iludidos com aquilo que a nossa visão nos apresentará. Mas nada, absolutamente nada, permitirá que nós tenhamos a condição de nos tornarmos incrédulos perante a estas circunstâncias. Nós compreenderemos com facilidade o estágio em que nós nos encontramos. E que nesse estágio que nós nos encontramos, as nossas fragilidades físicas, as nossas fragilidades emocionais, podem permitirem-nos algumas dúvidas. Podem permitirem-nos algumas dúvidas, mas com o exercício da fé, com o exercício do esclarecimento, de uma leitura consistente, retornaremos ao equilíbrio. E se nós nos encontrarmos equilibrados, certamente aquilo que traz-nos algumas dúvidas, aquilo que nos fragiliza emocionalmente, desaparecerá. Não nos encontraremos nestas circunstâncias. E desta maneira, teremos a capacidade de compreensão de circunstâncias as quais hoje coloca-nos como descrentes e às vezes vacilantes naquilo que nós compreendemos que não podemos apalpar, que aquilo que nós não vemos a todo instante, que aquelas transfigurações que vemos, aquelas modificações, faz com que o nosso espírito imperfeito se torne inseguro e vacilante perante estas circunstâncias. Perguntaram para o Chico Xavier como se encontraria Emmanuel, o seu guia protetor, perante o espírito de Ismael. Ismael é o espírito guia do nosso país, do Brasil. Ele é o guia protetor do Brasil. Ele é o anjo guardião do Brasil, digamos assim. Por que nós estamos citando isso? Porque as nossas fragilidades e as nossas imperfeições permitem-nos vacilarmos naquilo que nós observamos, que nós vemos. As nossas imperfeições permitem-nos vacilarmos em relação aos nossos sentimentos e às nossas condições emocionais. E então nós estamos citando espíritos extremamente elevados. E só para citarmos um pequeno exemplo, quando alguém pergunta ao Chico qual é a condição de Emmanuel perante o guia espiritual do Brasil, o Chico responde com duas palavras: de joelhos. Compreendeu? De joelhos. Tal qual a elevação do Espírito Emmanuel. E tal qual a elevação ainda do Espírito Ismael. E é claro que essa analogia é para que nós nos encaixemos nessas analogias. Estamos citando um exemplo paralelo para compreendermos a distância que nós, nas condições de espíritos imperfeitos, também não possuiremos faculdades perfeitas de sensibilidade e de visão e de percepção. Porque a nossa visão, o nosso esclarecimento é compatível com o nosso degrau evolutivo. E se nós amamos extremamente ao Chico Xavier, e a doutrina espírita ensina-nos que o anjo guardião, o anjo de guarda das pessoas, é bem mais elevado do que aquele
que está reencarnado, ou parâmetro, de acordo com o degrau evolutivo que cada um se encontra. Ou seja, o Emmanuel é igual ou um pouco mais elevado que o Chico, que é extremamente elevado para nós, numa comparação conosco. E esse espírito que nós apreciamos, que nós respeitamos e que de uma certa maneira amamos, oferece-nos um esclarecimento da distância que o benfeitor Emmanuel se encontra do espírito Ismael. E da distância que possivelmente encontra o Ismael de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no estágio que nós nos encontramos, evidentemente que pelas nossas fragilidades, pelo nosso degrau evolutivo, nós também desacreditamos de muitas coisas que são verdadeiras. O que é que importa-nos? Importa-nos a boa vontade de compreensão, de fazermos estudos comparativos, para que nós tenhamos uma fé mais consistente, mais suave, mais firme. E essa fé, evidentemente que ela evoluirá de acordo com o nosso progresso evolutivo e moral. Para que quando nós atingirmos uma maturidade de esclarecimento, não haverá mais em nós dúvidas. E nós, tudo bem, e nós não procuraremos no mundo invisível um espaço que nós imaginamos que estaríamos nas condições de espíritos desencarnados. Então nós estamos no céu, então o céu era em cima, mas a mudança dos astros, a movimentação dos astros, aquele que está em cima passa para baixo, aquele que está para baixo passa para cima, num período de 12 horas. Ora, nós estamos no inferno, geologicamente, as pessoas que fizeram aprofundaram lá dentro e não encontraram também este local em que seria o inferno, que seria lá embaixo. Mas que com 12 horas ele também estaria para cima. Mas sim que esse amadurecimento permitiria-nos a compreensão daquilo que traz-nos dúvidas, daquilo que permite-nos os vacilos, e que esses vacilos permitiriam que nós perdêssemos um tempo enorme, imaginando e deduzindo, enquanto que a doutrina espírita oferece-nos uma segurança através dos ensinamentos que nós adquiríssemos, e esses esclarecimentos daria-nos uma consistência de uma fé inteligente e de uma fé raciocinada. Então, o que é que o Kardec nos diz sobre isso? Que a confiança, a fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Destino espiritual. A minha evolução espiritual muda o meu destino? Sim. Sim. Porque dizer, todo mundo, a gente fala assim, todo mundo tem seu destino, mas todo mundo é destino, vamos dizer assim. Sim. Então, com o meu aprendizado, eu, por exemplo, tenho condição de mudar esse destino? Tem. Outra coisa. O que passou você não pode mudar, mas o que tiver daqui para frente você pode. Mas o que você chama de destino? Destino, sim. O que está determinado para você, para acontecer na sua vida. Então, mas vamos lá. Você tem um plano de vida. Isso. Nesse momento, esse é seu destino. Agora, de uma forma um pouco mais ampla, qual é o seu destino? Evoluir. Cada vez que Esse é o único destino. E cada vez que você faz um plano de vida, é montado um plano cada vez mais ousado, vamos dizer assim. Por exemplo, né? A condição de vida, a condição de você, por exemplo, do caráter da pessoa, de você tendo uma evolução assim, né? Evolução espiritual, assim, você melhorando o seu caráter, melhorando a sua condição de vida, melhorando o seu aprendizado, melhorando a tua maneira de enxergar a vida espiritual, né?
Então, essas coisas assim que eu penso assim, com essa evolução minha, você tem condição de... Tem. Veja bem, por que essa resposta segura tem? Vejamos, quem assistiu o filme do Chico Xavier? No filme do Chico Xavier, quando o Emmanuel encontra com ele, ele pergunta, fala para ele, você quer trabalhar com a espiritualidade? Ele diz, se os bons espíritos não me abandonarem, responde isso. Ora, se ele trabalhar corretamente, os espíritos não lhe abandonarão. Mas se ele não estiver um comprometimento e uma disciplina para com o trabalho, ele pode ser abandonado. Isso muda o destino. Quando escreveram 100 livros, o Emmanuel falou para o Chico, olha, se você quiser parar, você pode parar. O nosso compromisso está realizado. Ou seja, aquilo que era o desenvolvimento das obras básicas já havia acontecido. Porque com os 100 primeiros livros, o desenvolvimento das obras básicas estaria completo. Você quer parar ou você quer prosseguir? O Chico falou, eu quero prosseguir. Ainda bem, porque se você não prosseguisse, você poderia ser retirado do plano físico de uma maneira trágica. Compreendeu? Então, a decisão dele direcionou o destino dele para cá. Se ele toma uma atitude errada, ele vai para lá. Então, desta maneira, quando alguém, como o Chico, claro, estamos citando o Chico porque é um espírito, digamos, extremamente elevado, não sabemos dizer o quanto, mas tudo aquilo que nós falamos sobre o Chico certamente oferece-nos uma curiosidade muito grande, um desejo de saber, e nós até modificamos os nossos sentimentos quando nós estamos falando sobre ele. Não somos mais a mesma pessoa. Quando começa a falar do Chico, nós nos transformamos. E então, nesta circunstância, o Chico era para escrever 100 livros, mas escreveu 500. E aí? Ele mudou o destino dele? Evidentemente, ele mudou. Porque ele poderia parar, colocar o chinelinho no pé e jogar dominó na praça. Mas ele prosseguiu. Ou seja, ele cumpriu tudo aquilo que estava previamente estabelecido no plano espiritual e ainda avançou um tanto. Ou seja, mais 400% em cima. Alguém que nasce num ambiente de extrema pobreza e dificuldade, não quer dizer que ele seja burro, e não quer dizer também que ele vai ser uma pessoa sem capacidade e sem esclarecimento. Depende do esforço dele. O esforço dele permite que a elasticidade do seu destino, porque existe uma elasticidade, você não pode regredir, mas progredir você pode. Então, o seu esforço, a sua vontade de progredir, de prosperar, espiritualmente falando, se torna tão grande, que você muda. Nós já citáramos aqui, em épocas anteriores, do espírito que reencarnou e que ele perdeu um braço num acidente. Já comentamos isso, não já? Se alguém não ouviu, eu vou comentar novamente. Então, no plano espiritual, num planejamento de reencarnação, um espírito que perdeu o braço com o ombro, com tudo, nasceu num lar que tinha uma família espírita e que essa família espírita estava sempre no exercício da caridade. E o filho pequeno, observando que seus pais estavam sempre no exercício da caridade, começou também a fazer a caridade. E nós sabemos que sempre que nós fazemos o bem, a espiritualidade envolve-nos num clima diferente. E ele começou a fazer o bem, e justamente com aquela mão que ele utilizava mais, que era aquela que ele deveria perder, foi o membro mais utilizado para que ele pudesse fazer a caridade. Embora ele estivesse fisicamente perfeito, no perispírito havia um crescimento, um desenvolvimento no perispírito dele, fazendo com que ele fazia um bem hoje, o seu braço crescia 1 centímetro.
Fazia manhã que esse irmão sentia. Até que quando ele foi chegando numa idade madura, ele perdeu um dedo. E ele ficou tremendamente chateado com a espiritualidade pelo fato de ter perdido um dedo. Aí ele dormiu, sonhou, foi levado em espírito e foi esclarecido. Olha, o karma, o seu comprometimento do seu braço era muito grande, porque no passado você utilizou essa mão para chicotear, para bater, para atirar nas pessoas, para mutilar as pessoas. Você utilizou esse braço direito, digamos assim. Então você deveria reencarnar sem ele. Mas a espiritualidade, diante de algumas conversões e arrependimento e preces dos seus familiares por você, permitiu-se que você reencarnasse com um membro completo. E o exercício da caridade, fazendo bem, anulou ou atenuou o compromisso do passado, em que ele havia utilizado o braço para mutilar, agora utilizava o braço para fazer o bem. O perispírito, aos poucos, foi aumentando. Se ele parasse numa determinada circunstância, ele perderia a mão ou o antebraço. E foi prosseguindo, de forma que todos os dedos foram se formando no perispírito novamente, e ficou somente um dedo para que ele fosse amputado desse dedo. Então não houve uma mudança no destino? Então há mudança no destino. Você só não pode regredir daquilo que você se encontra. Se você fez um estágio e se encontra hoje na 8ª série, e você parar de estudar 5 anos, quando você voltar, você vai voltar na 8ª série ou no primeiro colegial. Mas existem, né, Mário? Existem algumas informações que dizem que o ser humano acaba não evoluindo, ele começa a involuir, aí ele é levado para outras esferas mais densas ainda, né? Densas não, mais incultas, né? Porque ele não sai daquilo, né? Porque ele se acomoda naquela situação. Vamos supor, eu ganho cesta básica, digamos assim. É regredido, né? Não, não, eu não regride. Então é o seguinte, eu ganho cesta básica, eu ganho Bolsa Família, por que eu vou trabalhar? Acomodei. Em espírito acontece a mesma coisa. Ele se conforma com uma determinada vivência, um modus vivendi no mundo invisível, ele se acomodaria e não quer reencarnar, mas é obrigado. É obrigado. Então ele passa a sofrer, como o César está dizendo. Então o espírito ele se encontra. Por um momento ou por outro, ele, através das suas vibrações mentais, ele atrai espíritos afins com as suas vibrações. E no momento em que ele se encontra depressivo, aproximam aqueles que não gostam do bem. E esses espíritos que não gostam do bem, ao contrário do nosso passe magnético, eles também possuem uma energia magnética, e que essa energia magnética magnetiza o espírito de uma determinada forma. Então, o espírito foi magnetizado, digamos, numa forma como se encontra o Ivan. Posteriormente, vem espíritos negativos com um magnetismo inferiorizado, mais inferiorizado do que aqueles que o magnetizaram antes. E o magnetiza de novo, e ele vai regredindo. E ele vai sendo magnetizado negativamente, e até chegar na forma ovoide. De vibriões ovoides. E quando acontece isso, o espírito protetor? O espírito protetor que te protege, que te quer bem, ele te protege, mas quando você não dá ouvidos a ele se afasta. Por que eu vou me matar se todo o conselho que eu dou para você não serve? Somente o conselho. Ele me abandona. De uma certa maneira, sim. Ele permite que você fique por conta própria. Agora eu meu amigo, hein? Me permite duas. Eu esperava isso. Me permite duas observações. Primeiro, quando você fala o meu espírito protetor, você está falando então que você está encarnado
e tem um espírito perto. Foi. Quando o Mário está falando das magnetizações, está falando o espírito puro. O espírito puro, ele sabe o que ele está fazendo. Em tese, ele não está precisando de um protetor. Ele tem um orientador, alguém que vem, estende uma mão e tal. Mas ele está em esse. Mas na grande maioria das vezes, quando desencarna, o espírito anjo guardião acompanha aquele que ele ama por muito tempo. Mas então, eu lhe dou uma orientação. Você não ouve, se ouve a orientação do Marcos. Eu torno a te inspirar novamente para o bem. Você não me ouve, se ouve o Ivan. Eu estou entendendo que eu estou perdendo o meu tempo, que você não quer me ouvir. Vocês têm filhos? Tem filhos adúlteros? Adultos. Eita, sim, Então é o seguinte, vejam. Ninguém levanta a mão e se entregue. Quando você tem os seus filhos, que você ama, você é o guia protetor deles até a infância e adolescência deles. Não é? Orienta o máximo que você pode. Você fala para ele, ele não te ouve. Você explica de novo, ele não te ouve. E quando você vai explicar, ele quer te agredir, digamos assim. Toda vez que você vai agredir com ele, ele se zanga com você. Você passa a deixá-lo por conta própria. Chega um momento que ele está com 30 anos, que ele está com 40, e você vai falar mais o que para ele? Mas não faltou palmada quando ele era pequeno? Não. Mas é isso que eu ia abordar. Mas ele não te abandona. Ele apenas está ali, ele está com os braços cruzados e está olhando você. Exato. Você está indo para o abismo, ele vai junto, o papel dele é estar junto. Ele está triste porque você não atendeu, mas ele não te abandonou. Agora, se você falar assim, me ajuda, ele vai dar e te. Mas enquanto você não falar, ele está assim, ó. Você já fez a sua vontade. E um detalhe, Se você não entra na linha, naquele caminho certo, então ele vai te... E quando você fala, me ajuda, ela vai avaliar a sinceridade do seu pedido. Eu estou falando do desespero, né? Bateu o Você desespero. compreendeu? Ele vai avaliar a sinceridade do teu pedido. Se o teu pedido é sincero e verdadeiro, não lhe vai faltar ajuda. Pode ser sincero, mas não verdadeiro. É sincero e verdadeiro, porque aquele sentimento é de sinceridade e de verdade. Me permita, Mário, Claro. só porque eu tenho uma questão muito particular na minha vida, que é sobre o destino. Eu sei que vocês falaram, eu só queria trazer. Eu sinto que na minha vida eu tenho poucas escolhas, que eu tenho poucas alternativas. Exemplo, aqui, eu tenho que aprender com o Mário. Não me aparece, estou ilustrando apenas, não me aparece o Mário, o Joaquim e o Pedro. É me colocado de uma tal forma que é o Mário ou é o Mário. Eu não tenho outra escolha, eu sou obrigado a passar pelo Mário. É ele que vai ser. E eu já li dentro de uma literatura que chamava O Guardião da Meia-Noite, recomendo até essa literatura para vocês, para quem quiser, e que o médium que estava dentro da trama, né, da história toda, né, ele disse que a ele tolhiram, a espiritualidade tolhiu quase todo o livre-arbítrio dele, para que ele seguisse exatamente o plano. Então, por exemplo, ele se desviava, dava entre aspas, um pau nele, ele voltava. Ele tentava quebravam, jogavam areia no caminho, ele tinha que voltar. Então, a palavra destino, o pessoal que é um negócio assim muito complexo. Eu não consigo até hoje definir no meu caso, apesar de eu falar que a espiritualidade me falar que todo mundo tem um destino, tá? E que existe o livre-arbítrio, tá? Às vezes eu fico em dúvida, às vezes eu me sinto como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não, Mas- às vezes a pessoa declinando, sabe uma pessoa quando entra numas aí que só declinando, tá, né? Aí depois fala assim, destino é destino, mas é destino, né? Que pode Quer até, dizer, então, mas pode que pode- até, isso que eu estava falando assim, pode mudar me isso. perdoe, mas pode ser, é isso que eu quis dizer, que essa pessoa tem que passar por isso. Porque você às vezes pediu também, César. Isso então, é o que eu chamo Você tem de, que passar, destino. perdão, é o que eu estou chamando de plano. Então,
é o tal do destino. O seu destino nesse momento é ser pai de quem você é, para o bem ou para o mal. Esse é o seu destino no É momento. alto embaixo da vida, isso aí ninguém sabe. Isso aí Não, é alto Então, embaixo. eu não estou comentando sobre isso, hein? Não, então, mas Não é isso que eu estou falando. Então vamos lá. Para quem tem filho, podemos concluir que o destino de vocês eram ser pais destas pessoas. Eu não tenho filhos. Então não era o meu destino ter filhos. Isso é uma coisa. O que eu estou colocando é, às vezes, primeiro, o que é o plano? O plano é um conjunto de espíritos superiores que se organizam e falam assim, vamos ver como é que vai ser a sua história. E eles montam tudo por aquilo que você vai passar na Terra. Com você dormindo, inclusive. Você está dormindo, monta um plano, enfia na sua caixola e fala, esse é o plano de vida. Existem espíritos, como o tonto aqui, que segundo a espiritualidade, eu sou tão antigo que eu participei do meu plano. Notem, gente, eu pus as pedras no meu caminho, não foi um grupo de espíritos, tá certo? Agora, eu quero dizer o seguinte, me encontro eu de vez em quando numa situação que me parece que eu nunca tenho o famoso livre-arbítrio. Mas você exerceu ele, você você escolheu ele quando você fez o plano. Então, digamos assim, ó, nós estamos aqui encerrando as atividades. Podemos encerrar, apesar que está cedo, que não vem ninguém, só por isso que eu explorei, mas pode então, sim, um determinado irmão havia se suicidado durante 10 vezes. As 10 últimas reencarnações dele havia sido de suicídio. E ele pediu uma nova oportunidade à espiritualidade para que tivesse uma nova experiência na matéria. E que lhe fosse tirada todas as oportunidades de se suicidar pela 11ª vez. Então chega uma senhora no Chico, chorando, e fala para o Chico, Chico, eles estão querendo amputarem as pernas do meu filho. Olha, o Emmanuel está aqui do meu lado, ele está nos dizendo que das últimas 10 reencarnações dele, ele suicidou todas elas. E ele pediu que lhe fosse retirada as chances de ter uma 11ª. E os médicos o Emmanuel está nos dizendo que os médicos estão corretos no diagnóstico da cirurgia de amputação das pernas. Poxa, Chico, mas meu filho já não tem os olhos e não tem os braços. Sim, mas ele escuta o mar olhar das águas de um riacho que passa próximo da casa da senhora e fica ouvindo, tentando ouvir onde está o riacho para se atirar lá dentro, para se afogar novamente. Então ele foi amputado as suas pernas para que lhe fosse retirada a oportunidade de se suicidar pela 11ª vez. Então, digamos, o Espírito não estaria lembrando disso. Nós elaboramos, nós pedimos aos nossos benfeitores para que a nossa experiência na matéria física possa permitir-nos o máximo possível de progresso. Mas esse máximo possível, ele é previamente avaliado nas condições que nós nos encontramos. Porque eles imaginam que também não tenhamos condições de seguirmos corretamente o que estava previamente estabelecido pela espiritualidade. Mas se você desempenha aquele papel até agora, a contento da espiritualidade, ela te permite um apêndice, um excesso. Então, digamos o seguinte, agora eu vou falar sobre mim. Eu cheguei na escola, as aulas já tinham começado e era o primeiro ano primário que não tinha pré-primário na minha época. Eu cheguei na escola, as aulas já tinham começado, eu era o mais atrasado da classe. Quando terminou o primeiro semestre, que eu não acompanhei desde março ou desde fevereiro, as aulas, quando terminou o primeiro semestre, eu já sabia ler e escrever de tudo. E eu estava doidinho para que me colocasse no segundo ano. Eu não estaria dando um passo se tivesse me colocado? Eu ia fazer o segundo ano bem também. Ou seja, o meu esforço e a minha vontade de aprender, de tirar aquela diferença entre meus companheiros de classe e eu, fez com que eu me esforçasse mais. E que naquele esforço maior, que eu dei mais de mim, me fez permitir aprender mais rápido do que eles. Isso acontece com qualquer pessoa.
com qualquer pessoa. Se nós nos envolvermos com a benevolência, com a caridade, com o perdão das ofensas, com a indulgência para com as faltas alheias, a espiritualidade benevolente permitirá a cada um de nós 2, 3 passos a mais antes do nosso desencarne. E se você deu um passo a mais, às vezes ela lhe permite mais 2. Você explicou do 100 para 500 livros do Chico. Hã? Você explicou do 100 livros do Chico para os 500. Isso. Ele deixou 412, mas deixou muitas obras prontas que eles foram encadernando e formando mais livros. Então você falou do Chico, vamos retornar ao Chico, porque ele é o nosso exemplo máximo, com exceção de Jesus. O Chico dizia que ele desencarnaria e logo que desencarnasse, o Emmanuel reencarnaria. Era assim que nós ouvíamos em Uberaba. Ó. Então, o Chico vai desencarnar e logo em seguida o Emmanuel vai reencarnar. O que foi que aconteceu? O Emmanuel reencarnou 2 anos antes. Não aguentou esperar o Chico do mundo invisível. Porque ele foi alongando a sua vida de acordo com as suas atividades, seu trabalho constante, benemerente, fazendo bem, escrevendo de uma maneira produtiva, que foi lhe dado uma moratória de mais alguns anos. Não sei se mais 2, não sei se mais 3, mas eu sei que ele desencarnou 2 anos depois que o Emmanuel reencarnou. Tanto é que no aniversário de São Paulo, de 450 anos da cidade de São Paulo, vieram em espírito o Chico, o Emmanuel e mais 1,5 milhão de espíritos desencarnados assistirem à solenidade principal do aniversário de São Paulo. E deste momento, naquele momento dessa solenidade principal, desce um magnífico tubulão de luz o apóstolo Paulo para assistir aquela reunião, ou seja, aquela comemoração. Estava assim 1,5 milhão de espíritos envolto, e o Chico pegado na mãozinha do Emmanuel, porque o Emmanuel já estava reencarnado, veio durante a sua vigília do sono, desdobrando, veio com o Chico assistir essa reunião. Olha, gente, vamos contar a casa do Chico, que é a melhor coisa do mundo. Vamos assim então, encerrando as nossas singelas atividades. São Paulo eu não gostei, vai ser Coringão. Aí vai ser específico, pois tem tudo aquilo lá. Então vamos assim elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, pelas bênçãos que nos foram oferecidas, pelas energias magnéticas salutares para o Espírito, para o nosso ser, agradecendo a essa espiritualidade benfeitora que sempre está presente nessa casa, nas nossas tarefas, a diretoria espiritual das nossas atividades, permitindo-nos a melhoria física e as nossas melhores percepções para que tenhamos condições de moralmente também nos transformarmos. E assim, nós elevamos os nossos pensamentos, nós abrimos os nossos corações e dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em entregas tentações, mas livra-nos dos males. Que assim seja, graças a Deus. Então não se esqueçam que amanhã é feriado, não tem atividade, mas lembrem-se que na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente e nós faremos chamada com o nosso